Bom, primeiro, aqui, né, nós estamos aqui no podcast da Zinzane, né, que a gente fala sempre, que também é o tema do nosso primeiro livro, Começar do Zero é Possível. E eu estou aqui num podcast com a minha filha mais velha, Mariana Richa, já 13 anos de companhia. Logicamente que eu vou tentar não me emocionar, mas já emocionando um pouco. É um prazer, uma honra para mim, né, estar com uma filha mais velha que cresceu dentro dos conceitos do pai e da mãe, viu começar muito cedo a Zinzane, né, era uma feira de 2x2, e hoje a gente abraçando o Brasil aí mais de 85 cidades, 25 estados, já com braço internacional da marca, né, já vendendo para 11 países, né, e nessa construção. Então, eu vou iniciar aqui perguntando para você, Mari. Me conta primeiro, o que você tem de experiência na Zinzane, das coisas que você achou legal, das dificuldades, do seu aprendizado, daquilo que você sonha dentro da Zinzane, e depois eu vou te perguntando mais coisa. Legal. Bom, pai, obrigada pelo convite, estou muito, muito feliz, honrada. É um prazer estar sendo entrevistada pelo meu pai no podcast da marca da nossa família, num projeto super bacana que a gente tem aqui dentro do guarda-chuva Zinzane, né? Então, acho que vai ser um momento legal da gente mostrar um pouco da nossa relação familiar e também profissional, que tem muita gente que acha que não dá certo trabalhar em família, né? Ou que é difícil, mas acho que a gente é a prova viva de que é possível. E, claro, a gente também tem muitos exemplos de empresas familiares aí que já estão na 5ª geração, né? 4ª geração, que são inspiração para a gente, é onde a gente seguia. Para mim, trabalhar na Zinzane, começar, né? Na verdade, eu tenho 30 anos, formada em Direito pela PUC, e aí a minha formação já tem uma influência sua, né? Porque quando eu era menor, eu falava que eu queria ser mais nova, eu queria ser juíza, e você sempre falava do direito para mim como uma faculdade que me daria oportunidades e tal. A Zinzane não existia ainda. Então, você já plantou a sementinha na minha cabeça. Eu também não tinha nenhuma vocação especial, né, para medicina ou alguma coisa assim. Não tinha nenhum desejo específico e achei que o direito seria algo generalista, bacana, que me daria uma base muito boa. E hoje eu vejo como foi importante. Então, assim, a primeira dica que eu posso dar é escutem seus pais. Valorizem o que eles estão falando, por mais que na nossa cabeça jovem não faça sentido, né? Às vezes fala assim, mas, pô, minha mãe falando, meu pai, que saco, né? Mas, cara, sempre tem um fundo de... Primeiro que tem o amor, né, paterno e materno, que tem sempre por trás de tudo que os pais fazem, né? Existe esse amor que é imensurável, então, assim, já tem ali um desejo deles que seja algo bom para você. Então, já partindo do pressuposto, né, que seus pais querem o melhor para você, eles têm experiência, né, eles são pessoas vividas, que vão ter sempre alguma coisa para agregar. E também o que eu acho muito legal na nossa relação é que, apesar de você me dar muito direcionamento, você também me dá muita liberdade. Eu me sinto à vontade de dar minha opinião, hoje na empresa, por exemplo, e eu acho que isso é o que traz o equilíbrio na nossa relação. Então, depois que eu joguei vôlei também durante 10 anos, mais uma influência da família, né? Toda a família voltada para o esporte e tal, comecei a praticar vôlei. Outra dica que eu dou também, que com certeza eu vou fazer com meus filhos, é colocá-los desde cedo para fazer um esporte, porque o esporte, ele ensina... coisas que você só aprende vivendo, então toda a responsabilidade, a disciplina, a consistência, a pressão, você ter hierarquias desde novo. Eu acho que o esporte ele te traz esses aprendizados que você depois na vida adulta, por mais que você não seja um atleta profissional, tudo aquilo que você aprendeu ao longo do esporte, aí eu tô falando do esporte, não fui profissional, mas é o amador com regras, então eu treinava 2, 3 vezes por dia, tinha campeonato, concorri à medalha, fui federada. Então, é aquele esporte também, não só o esporte brincadeira, é o esporte que te coloca para jogar no final de semana. Então, e aí parei de jogar vôlei, e aí meu pai falou assim, Mari, aí já tinha Zinzane, né? Eu tinha 17 anos e ia ser o meu ano de vestibular. Eu me desinteressei pelo vôlei, porque também já não me via jogando profissionalmente, eu queria começar a fazer alguma coisa que eu me via fazendo no futuro, né? Por isso que eu decidi parar de jogar vôlei.
E aí você falou, Mari, você tem que começar a trabalhar. Porque, né, agora que você deixou de jogar vôlei, você vai ter mais tempo, você faz a faculdade de manhã e vai trabalhar à tarde. Óbvio que todo jovem lá entrando na faculdade, eu não queria trabalhar. Então, no início eu fui obrigada, mas foi um obrigado, assim, no sentido de eu entendia que ele estava querendo fazer algo por mim ali e para já me trazer responsabilidade da vida adulta. Então, mais uma vez, eu ouvi vocês e foi muito importante começar cedo, né, a trabalhar. E aí, quando eu comecei na Zinzane, foi uma coisa tão orgânica, assim, tão fluida, que eu não me via mais trabalhando em outro lugar. Completei a faculdade sem ter nem feito estágio em escritório de advocacia, nem pensei em estudar mais para concurso público. Foi uma coisa que eu realmente fui me encontrando ali dentro. Entrei na área de estilo, né, junto com a Cláudia. Isso você está falando já num andamento maior da Zinzane. Mas mesmo quando você jogava vôlei, você ia para as feiras com a gente. Na Babilônia, que era um stand de 2x2, nós fazíamos feira de 10 às 10 da noite, né? Trabalhávamos muito. Você, para começar uma feira, você chega às 8 para estar montado às 10. Depois de 10 acaba, você tem que desmontar até meia-noite. E você já estava ali com a gente, né? A Cacá, a Bibi ainda não tinha nascido, mas a Cacá já existia. Eu me lembro que a Cacá, foi um dos primeiros negócios que eu fiz, foi conversar com o cara do Pula-Pula e disse, olha, cara, quanto é por hora aí? Por meia hora? Ele falou, R$30. Eu falei, deixa eu explicar. Eu vou te pagar 100 e ela tem direito a ficar o dia todo aí. Porque a hora que ela estiver me atrapalhando na feira, eu boto ela aí no Pula-Pula. E assim foi. A gente fez ali o primeiro negócio, mas você já era mais madura e você ficava ali ajudando sua mãe a vender, ou no caixa, né? Mesmo não tendo ainda decidido aos 17 anos ir para dentro. Eu não trabalhava ainda. Não trabalhava, jogava vôlei, mas todo o tempo que você tinha, você estava na feira. Aí você continua, porque aí você disse que o primeiro caminho, quando você entrou, já não indo só às feiras, trabalhando todos os dias, foi na área de estilo, né? Sim, eu até lembro na feira, tem umas coisas que são meio marcantes, assim, né? Mas eu lembro que na feira tinham várias barraquinhas de bijuteria, essas coisas, né? E aí, às vezes, eu saía do stand e rodava, e eu queria tudo que estava na feira, né? E você ali já me ensinando, falando, filha, vamos vender o que tem aqui no... isso né? Vamos vender e tal. Depois, mais pro final da feira, quando já estiver mais vazio, aí você vai olhar o que você quer para você. Não dá para comprar tudo. Então, assim, esses conceitos também são marcantes, né? Porque a criança, o jovem, ele não tem valor, né, das coisas natural, ele está crescendo e vocês também sempre me ensinaram a dar valor. Então, nessa época da feira, eu não via como um trabalho, né, eu era mais nova, mas eu já via a importância de estar ali, já via a garra que você e mamãe tinham, né, a gente não tinha babá, então, assim, a gente ia com vocês, né, e acompanhava vocês, mas vocês também sempre deixaram o ambiente assim muito leve. E isso acho que é uma coisa muito legal, porque vocês levavam a gente para trabalhar. Só que a Cacá, que ainda era mais nova, né? São 6 anos de diferença. Então a Cacá ainda era mais nova. Aí ela ia lá pro pula-pula, né? Bem criança. Eu já era um pouco mais velha, mas eu me sentia parte daquilo ali e não me sentia presa ou pressionada, ou, sabe? Era uma coisa muito leve que eu lembro com carinho. E, claro, já me traz hoje lembranças que eu acho que quando você está num negócio que você viu começar, né, que você viu a dureza do início, você valoriza muito mais, né? Exatamente. Então, voltando ali à parte que eu falei que eu comecei, como eu comecei junto com a Faculdade de Direito, eu não tinha como começar pela parte jurídica da empresa, né? Então, eu fui para a área de estilo, que é o core do nosso negócio, né? Que é o principal, é o que a gente vende, a nossa marca é uma marca de venda, que faz moda, mas então a moda ela é ali o nosso principal negócio. E a Cláudia, minha mãe, ela sempre tocou muito, né, em paralelo aí com você, essa área de produto. Então, eu também, como filha, entrando ali no início, colei nela até para poder me desenvolver. Então, eu fiquei 5 anos na área de estilo, antes de depois ir passando para outros departamentos e tal. Essa parte que você fala, né? Seu pai e sua mãe no produto, a necessidade é que faz a ocasião. Então, a Cláudia, a gente investindo na Zinzane, fazendo as feiras, ela ainda
era representante comercial, né? Porque eu fui representante comercial junto com ela e depois eu saí porque tinha que ter exclusividade, ela ficou exclusiva e eu fiquei tocando o projeto da Zenzane. Muitas vezes a Cláudia não tinha como ajudar em determinados momentos, porque ela estava correndo atrás, né? Para botar dinheiro em casa. E eu ia nas tecelagens e eu escolhia as estampas, porque a gente queria fazer uma marca estampada, né? Porque a gente tinha como assim, benchmark a Desigual, que é uma marca aí bastante famosa no mundo, que trabalha muito com estampa, né? E aí eu ia e eu me lembro que eu chegava lá nas tecelagens e o cara dizia, o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero saber a estampa que vende muito. Qual a estampa que vende muito? Aí o cara dizia, olha, é essa estampa aqui. Mas você não vai ter exclusividade. Eu falei, não tem problema, mas me dá ela. Porque eu não confiava no meu claro, gosto. Você queria o que vendia, mas né? eu queria o que vendia, que você falou. A gente sempre foi uma marca não de moda, uma marca de venda que faz moda muito bem. Porque a gente acredita que como a gente saiu tão do zero, só foi a venda que nos levou para frente. Então a gente não tinha tempo de usar o glamour, do inspiracional, autoral, né? da Uma moda autoral, não. E a gente já tinha o conceito da Zara, que era uma marca que não era autoral, era uma marca que fazia fast fashion e que tinha os melhores, vamos dizer assim, curadores do mercado para escolher o que era bonito, para escolher o que estava vendendo e em cima daquilo ter uma inspiração. Não criar uma inspiração que nem, por exemplo, quando no começo a gente ia contratar uma estilista. A estilista dizia, olha, você pode ficar tranquilo que a coleção está aqui dentro. Eu falei, não, filha, a coleção está lá fora. É o cliente você tem que saber o cliente, o que o cliente quer, o que está vendendo. Porque mulher tem um negócio assim que isso foi experiência. A mulher gosta de estampa de onça, de bicho. Então tem estampa de cobra, tem estampa de bicho, de onça, tem estampa de zebra. Só que isso é por 3 meses. De repente muda essa onda e a mulher não compra mais estampa de bicho. A moda é muito cíclica. Muito cíclica, ela quer abstrato. E a gente tem que sempre estar atento para ver essas trocas de coisas. Só que é o seguinte, depois de 3 meses ela volta a querer onça. Então você tem muito dinâmico. É muito dinâmica, a moda é muito dinâmica. Não é como um produto que você compra e reproduz, por exemplo. A Coca não é commodity, né? Uma Coca-Cola. É sempre o mesmo produto, é envasar, botar a tampa. É o mesmo sabor. É o mesmo sabor, é a mesma coisa. Agora, a moda não, é diferente. Posso contar uma experiência engraçada, que assim, foi um episódio que me marcou na Zenzane também, e que tem muito a ver com o que você está falando. Uma pessoa que trabalha no estilo, né, ela desenvolve produto com fornecedor. E eu lembro que o meu primeiro produto que eu desenvolvi... Me lembro dessa. Eu comprei uma peça, uma blusa, eu lembro bem, era uma regata com uns babados aqui no decote, que eu achei a peça bonita e falei, eu quero fazer essa peça e tal, não sei o quê. Aí o fornecedor, ele fez exatamente igual. Tipo, ficou muito legal a peça. Porque tem vezes que o fornecedor não acerta de primeira e tal. E aí eu fui apresentar esse produto para o comercial, que é o time, né, que tá nas lojas e tal, que tá muito acostumado com o cliente, sabe o que vende e tal. E eu lá, muito novinha, ingênua, né, nem sabia que, tem que fazer o produto que vende e tal, não é o seu gosto, nananã. Aí apresentei o produto, ele foi escorraçado. Ninguém gostou, tipo assim, falaram mal. E eu tomei aquilo pro pessoal de tal forma que eu saí dali e fui pro banheiro chorar. E eu chorei de verdade, assim, porque eu fiquei magoada, porque eu tinha criado um produto que o pessoal odiou. E eu tinha amado. E aí, nesse momento também foi um marco, né, e um ensinamento que você, a partir dali, me mostrou, né, você, mamãe, que a gente não faz um produto pra gente, né? Quem trabalha com varejo, com cliente, é claro que você tem a sua experiência, as suas convicções, você sabe muitas vezes, quanto mais experiente, mais você sabe o que funciona ou não. Mas falando de produto, assim, a criação de um produto é muito mais sobre o que o cliente quer, sobre o que vai vender, do que sobre o que você gosta. Porque o que você gosta, você tem que comprar para você usar. Isso. Para outros usarem, você tem que fazer o que outros gostam, independente se você gosta ou não. E aí eu me lembro bem desse dia que eu chamei você, fiquei eu e você, e eu falei, Mari, você quer ser a dona do estilo ou a dona da Zenzane? Porque se você quer ser a dona do estilo, você vai defender um produto só porque você fez,
se todo mundo está dizendo que não vai vender. Agora, se você quiser ser sócio da companhia, junto com o papai e com a mamãe, você vai ter que entender que você tem que sair do estilo, entender o business como um todo, porque é fazer roupa e vender, e entender que se a parte comercial entendeu que aquilo não vai vender, você não pode defender uma posição, porque senão você vai ser pequena. Se você quer ser grande, você tem que vir para um entendimento macro. E ali que a gente botou você de auxiliar mim e da mamãe. E aí, em vez de... qual deveria ter sido a minha percepção naquele momento? Eu devia ter ficado feliz que o time comercial não aprovou aquele produto, porque a chance desse produto ser vendido, a gente investir dinheiro naquele estoque e ele não agradar, era muito grande. Então, assim, são duas perspectivas muito diferentes, né? Ou você fica triste quando você tem a cabeça de que, eu quero fazer o meu produto e tal, ou quando você tem a cabeça da venda, né? Então, assim, aquilo ali foi um grande aprendizado para mim. E eu acho que isso também é um conceito... a gente está falando de produto aqui, mas isso serve para todos os departamentos da empresa. Isso aí. Que se assim, os líderes e as pessoas que trabalham nele, elas forem defensoras dos seus departamentos ou do seu time, elas podem prejudicar a empresa. Então, você tem que ser, primeiro de tudo, defensor da empresa. Então, se tem problema no seu departamento, se tem algo que você fez que não foi bacana, você tem que ser o primeiro a expor esse problema. Porque você não expondo ou você protegendo, você está sendo desleal à empresa. E isso foi algo que eu aprendi também ao longo da Zinzane, inclusive no livro da Netflix, que eu li também, que é um livro que eu super recomendo, chama... A Regra é Não Ter Regras, é escrito pelo CEO da Netflix, e ele traz assim, conceitos muito disruptivos, mas que fazem muito sentido, e um deles é esse, assim, de você não ser desleal à empresa, acima de tudo você olhar para a empresa, e aí depois você vai construindo, né, as suas relações e tal. Então, esse foi um dos marcos ali bem interessantes. E um dos marcos interessantes também foi quando... porque você foi criada em cima de uma base, de um conceito de um casal, dos seus pais. E muitas vezes você pode acreditar, mas num determinado momento você pode duvidar, dizer, mas por quê? Né? Eu me lembro bem quando você foi fazer uma viagem, que você comprou esse livro no aeroporto, e você leu no voo. E quando você desembarcou, você me ligou e gritava no telefone: pai, eu vi o livro da Netflix, é tudo que mamãe e vocês falam e tal. E eu falei para a Cláudia, que bom que ela leu esse livro, porque agora ela não segue um conceito meu e da Cláudia. Porque os pais falam, né? Porque os pais falam, mas sim um conceito vencedor. Por isso que eu não leio o livro de marcas que deram errado. Eu leio o livro de marcas que deram certo. Então, de grandes empreendedores. Então, eu também fui formando a minha visão de negócio em cima dos livros de campeões, de livros que eu também indico aqui, o livro do Walmart, o livro do Sonho Grande. Negócios que deram certo, né? Certo, Tramontina, Gerdau, eu já li todos esses livros. Por quê? Porque esses livros demonstram um trabalho em cima de um conceito, de um valor e de uma cultura que hoje... A Zinzane já maior, é nisso que eu me pego, né? Eu posso já hoje não fazer tanta parte operacional, que tanto você como sua mãe fazem muito bem, mas eu trabalho em cima disso, né? Da visão, do conceito, da cultura, da estratégia de crescimento, da visão para onde o mundo está indo, né? Uma coisa muito legal também que eu peguei, o CEO da Amazon disse o seguinte: muitas vezes você quer saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas o mais importante é você saber o que daqui a 10 anos não vai mudar. Porque você enxergar 10 anos na frente não é fácil, mas você ter a certeza daquilo que está acontecendo hoje, que vai perpetuar até 10 anos, é uma coisa muito importante. Então, isso me criou um entendimento. Lógico, a gente tem que enxergar a empresa para daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para ter um business plan em função daquilo que você quer construir, mas isso também me deu um entendimento, dizer o que é mais importante hoje e que vai ser sempre. Então, isso foi uma coisa que me agregou. Bom, deixa eu te fazer outra pergunta. Bom,
E o que é trabalhar com o pai? Que pai é esse no meio do negócio? Como é que esse pai trata a filha dentro do negócio? Como é que esse pai trata a filha fora do negócio? Eu acho que é legal também você dizer, em função daquilo que você vê, e críticas e elogios. Pode ficar à vontade para fazer qualquer um. Não, legal. Essa pergunta é boa, porque eu sinto que a gente, ao mesmo tempo que o trabalho e a vida pessoal, né, nossa, sempre teve muito ligada, a gente não divide nisso, até porque a gente não acredita, né, que a pessoa lá dá um horário, ela desliga e, né, tipo, não tem como ser dividido, é uma coisa só. Isso a gente aprendeu desde novo e mais uma vez, os grandes campeões e empresas que dão certo são pessoas que estão 100% envolvidas no negócio, independente se é final de semana, independente do horário. Então, isso a gente não divide e a gente acredita que assim funciona e funciona de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a nossa relação dentro do trabalho ela é diferente da relação fora. Eu sinto que a gente lá não mistura só que é de uma forma muito natural. Eu não vejo você forçando uma relação nossa lá dentro ou um afastamento porque você é meu pai. Mas eu sinto que lá a gente tem um diálogo como você tem com outros diretores. Eu sinto que a nossa relação... Inclusive, você me chama de Renato, não de pai. Não de pai. Eu chamo a Cláudia de Cláudia dentro da empresa. E eu acho que isso a gente construiu... a gente já trabalha junto há 13 anos. Eu também aprendi muito... É claro que, assim, tem uns momentos, né, que a gente brinca, e eu falo, às vezes, com você ali de um jeito, que, porque eu sou sua filha, e eu, às vezes, dou uma brincadeira, que, às vezes, uma pessoa que não tem relação, ela não vai se sentir tão à vontade. Dou beijinho, claro, vezes, abraça e tal. As pessoas sabem que nós somos, né, pais e filhos, porque não é, volto a dizer, não é aquela coisa forçada. Mas eu acho que é uma relação... É muito bom, para mim é muito natural trabalhar em família, trabalhar com você e você é o meu líder direto, né? Então, agora falando do Renato profissional e líder, eu acho uma relação muito bacana. É desafiador? Você pressiona? Sim. É confortável? Muitas vezes não, mas não é para ser, né? O técnico, o líder, ele tem que te puxar. Mas uma coisa bacana e importante assim, que eu me lembro bem, quando a gente brincava na praia nos sábados e domingos, e vocês, às vezes, não queriam jogar nem do meu lado, dupla de vôlei, nem contra mim. Eu nem jogava, eu preferia não jogar. Por quê? Porque se jogar do meu lado, não é que eu era um cara chato, mas você sabia o meu nível de régua de assertividade, né? Porque eu acredito muito que a diferença das pessoas não é por quanto ela acerta, é por quanto ela erra. Quem erra menos, vence. Se você for ver um vídeo, por exemplo, um jogo do Nadal com o Djokovic, o jogo leva 5 horas. Que eles erram muito pouco, né? Porque eles acertam o tempo todo. Mas como é que um ganha? No erro do outro, quando alguém erra. Então, eu sempre acreditei na vida que eu não gosto dessa frase. Não, porque errar é humano. Mas acertar também, né? Acertar também é humano. Então, nós vamos trabalhar na régua de acertar. Não, mas nós vamos fazer inovação, então tem direito a erro. Não, senhor. Você tem sempre direito a acertar. Você vai fazer inovação, você pode ter um pouco mais de erro. A gente fala lá na Zinzane de erro inédito, né? O único erro permitido é o inédito. Aquele que só aconteceu uma vez e não pode se repetir. Exatamente. Né? Porque senão fica o seguinte, eu posso errar. Mas quem erra não vence. Na vida você tem que acertar mais do que você erra. Claro. Um grande campeão, não necessariamente ele ganha todas, mas ele ganha muito mais do que ele perde. Então, esse compromisso com o acerto, esse compromisso com a vontade de fazer a diferença, de ser extraordinário, de ser workaholic, ser dedicado. Do erro do E, né? Que eu acho que isso também, isso eu aprendi. Isso, o erro do E. Se o erro não dói, tu vai errar você faz as coisas de qualquer jeito, você não vai conferir. Por exemplo, uma coisa que isso eu aprendi com a mamãe, né? Cara, você vai mandar um e-mail. Cara, eu pra mandar um e-mail, o pessoal até me sacaneia lá na Zinzane, que eu pra enviar um e-mail, pra eu apertar o enviar, eu fico tão nervosa, porque eu fico, tipo, revisando aquilo várias vezes e tal. O pessoal às vezes até pega a minha mão, Mari, aperta aí, porque eu tenho esse compromisso com acerto. E quando eu erro, cara, aquilo me machuca, sabe? Porque eu sei o valor, e numa empresa, né, quanto maior a empresa,
qualquer erro custa muito caro. Muito dinheiro. Então, assim, não é um errinho, uma coisa ali que, depois você pede desculpa. É um negócio que pode custar milhões, né? Pode custar... Se você tem 150 lojas, você manda fazer um papel de marketing para botar na porta da loja, não é um papel. Mas esse papel custa R$1.000. Não, custa 150 mil. Então não pode errar. Mas ele fez o desenho, coitado dele, ele estava distraído. Mas distraído é um prejuízo de 150 mil. Né? E isso, estamos falando no universo da Zinzane. Você imagina o universo de empresas muito maiores, de uma Zara, né? Uma ação da Zara, que são 6 mil lojas no mundo. Quanto custa esse erro? Claro. Então, e empresas que estão na bolsa, cai a ação, é uma loucura. Isso. Então, por isso que eu me lembro na praia que eu sacava forte quando eu jogava contra você. E os meus amigos diziam assim, Renato, poxa, mais amor, você está sacando forte, tadinha da menina. Eu falei, não, eu estou sacando como a vida é. E ela é jovem e ela vai aprender quando a vida é. Porque se ela estiver preparada agora, eu estou preparando ela para receber outros saques na vida, né? Fazendo uma apologia do vôlei com o outro. Então, vocês foram treinadas sempre. Isso nunca faltou amor, na minha visão, mas sempre no máximo, na exigência máxima, na exigência que um campeão tem. O campeão é um cara exigido diferentemente. Você vê que um time grande, né? Qualquer um, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e tal. Olha a responsabilidade de um pênalti. Você erra o pênalti, tem 65 mil pessoas no estádio que vão te vaiar. Que, do jeito que aplaude, a vida é assim, venceu, aplaude, perdeu, vaia. Então, como é que você vai ser uma pessoa que vai ser aplaudida? Se você tiver uma dimensão de entendimento, que é muito importante o acerto, e o erro é um desastre. É isso. Não, e aí, essa nossa relação, então, que hoje na empresa, né, você como líder, exige da gente, então assim, você, não é porque a gente é sua filha, né, isso eu, Cacá, Bibi, que você exige menos da gente na companhia, pelo contrário, a gente se sente num papel de ser o exemplo, de entregar mais, então a gente tem essa relação, mas uma relação muito, muito bacana, muito aberta, como eu falei, eu me sinto livre para só para dizer, essa relação é eu comigo mesmo. Eu passo para você o nível de exigência que eu tenho, porque o risco do empreendedor, do empresário, ele é muito alto. Não pelo tamanho que ele ocupa. Às vezes a empresa pode faturar 30 bi. Então, um erro é tremendo. Mas um cara que é um pequeno empresário, hoje nós já somos média companhia, né, pelo faturamento que a gente já atingiu, indo para a grande companhia, mas o cara que é pequeno também, aquele dinheiro vale muito para ele. Claro. Se ele errar, ele perde. Mas perdeu R$1, o outro perdeu 100 milhões. Não, proporcionalmente, mas proporcionalmente esse R$1 é a mesma coisa. Com então, certeza. eu estou sempre disposto a passar para a equipe aquilo que é o tamanho do risco. Porque se você se vê como empregado, você não tem risco nenhum. Mas você está depositando sua vida numa empresa para que ela dê lucro, para que você faça uma carreira. Lá dentro. Porque tu tem você passou por 5 empresas, você não plantou nada, porque você tem de 19 a tantos anos para trabalhar. Claro. Então tem gente que trabalhou 27 anos na mesma empresa, vira diretor, porque dificilmente você vai virar diretor criando atalho, né? Trabalho num lugar, aqui, pulando, né, faço um lobby, vou para lá, pego um lobby, vou para outro. Não é assim a vida. Sim. Você tem que entregar, você tem que provar. Primeiro provar para você mesmo que você é capaz. Então, isso é sempre o que eu passei como pai para você. E aí, na relação pai e filha, né, fora da empresa, você sempre foi um pai muito carinhoso, um pai muito obrigado. Até tem uma das pessoas que trabalha lá com a gente, né, fala que você é firme e doce. E, para mim, é realmente a melhor descrição sua, porque tem os momentos de bronca, de pressão, e tem os momentos, né, o seu abraço, o carinho que você nos dá. A gente sempre foi criada também com sem mimimi, que eu acho que isso, né, manha, por exemplo, é um negócio que lá em casa não existia. Inclusive a história do Rio Sul, né? Essa história é boa. Eu estava no Rio Sul, eu sempre saio com a família toda, mas fui eu e a Mari sozinhos, sem a Cláudia. Devia ter o quê? 5 anos, né? E aí ela começou lá no mall, lá a dar escândalo, se jogar no chão, ficar no chão. Tipo aquela manha de criança mesmo, Manha de criança. Eu falei, deixa eu explicar, tu vai ficar aí. Eu vou te largar, hein? Para de chorar que eu vou te largar aí. Pronto, larguei ela no chão e fui andando. Virei no mall, essa história é boa.
E tinha escada rolante ali. Eu falei, eu vou ficar aqui no mall, que aqui na viradinha, ficar de curva para ver a reação dela. Mas se ela passar e for pro lado da escada rolante, eu tenho que botar a mão nela. Mas se ela fizer a curva, eu já tinha um plano. Aí o que eu fiz? Eu larguei ela e fiz a curva. Aí eu comecei a ver ela levantar e ficar olhando para um lado, para o outro, já não me via mais. Meio que a cara de assustada. Aí pô, essa manha não deu certo. Não, aí você começou a andar para frente, andar para frente, andar para frente. E aí o que aconteceu? Eu vi que você ia fazer a curva, não ia para a escada rolante. Quando eu vi isso, eu saí andando, olhando para frente. Você veio, deu a mão para mim, eu não falei nada, nós continuamos seguindo como nada tivesse acontecido. Nunca mais tu fez manha. Nunca mais. Aquela foi uma experiência incrível. Foi mais um Então, se marco. você é pai, agora vou dar dica, se você é pai ou mãe, e os teus filhos se lançam no chão, e fazem manha, te deixam envergonhado no shopping, te deixam envergonhado na rua, essa lição é boa. Para mim deu certo. Vocês nunca mais fizeram manha. Verdade. Mas então a nossa relação, ela sempre foi muito boa. Meu melhor amigo, né? Que honra. Então, acho que a nossa família, graças a Deus, também é muito abençoada, né? Muito unida. A gente tem o privilégio de trabalhar junto, de ter um negócio, de ter um propósito em comum. Então, é um sonho que a gente vive acordado, né? Muito legal. Eu me lembro que também, sempre que eu viajo, eu mando para elas, porque na Europa as marcas são muito antigas, né? Então, tem uma marca aqui, o Chocolate Lindt. Ele foi criado desde 1845. Então, olha quantas gerações, né? Então, eu também mobilizo vocês a trabalhar para um futuro, para o futuro da marca, né? Que eu e sua mãe começamos, mas hoje já tem um legado, vocês já estão à frente aí do projeto e tal. Eu tenho vontade de viver 100 anos com lucidez e saúde, mas tenho certeza que daqui a pouco vocês estão à frente do negócio, né? E o mundo é digital, cada dia muda mais coisa. Nós também estamos fazendo marca jovem, né? Criamos hoje 5 marcas para atender a mulher em outros movimentos. A Grig, que é uma marca de 15 a 30 anos. A M. Richa, que é uma marca um pouco mais cara que a Zinzane. Com tecidos mais diferenciados, né? Até esse vestido que eu estou usando hoje é M. Richa. Isso. Então, M. Richa, Grig, a Búbica, que é uma marca Treasury, que é uma marca que... Mistura moda com esporte, né? Um look, assim, mais confortável, despojado, mas que bebe do esporte, né? Da moda esportiva. Isso. E outras marcas também, a Zinzane Label, que é para seguir no caminho do atacado. Então, essa marca hoje... A própria Bibi, que tem 18 anos, a Grig, né? É a carinha da Grig. Então, ela opina, né? Ela está trabalhando já na Zinzane, A Cacá é a cara da Búbica, né? Da Búbica, porque a Cacá foi a que viveu mais tempo no esporte, né? Das 3. E a Búbica, a Cacá é a cara do esporte. Ela me ajuda hoje nos patrocínios do esporte, né? Ela já tem... A Cacá tem uma ligação forte ali com a área de esporte. Uma head de marketing. Ainda não é uma diretora, porque... Ali na empresa não tem mamãezada. Você está 13 anos na companhia, mas você ficou... você foi a diretora há uns 4 anos, 5 anos atrás. Né? Lógico que com o legado também hoje da empresa maior, a Cacá dando resultado, vai ser muito mais rápido, né? Uma diretora. E posso falar, eu acho que isso é até muito importante, porque senão, se você entra na empresa e aí, né, como filho, né, o pessoal já sabe que... Se você é colocado logo num cargo de liderança, o pessoal fala assim, cara, isso não faz sentido. Ele não tem por que estar ali, não tem bagagem. Então, você acaba, às vezes, queimando né, o profissional e tal. Então, eu acho que esse tempo que eu vivi de Zinzane, ter começado cedo, ter começado lá como assistente... Isso, assistente de estilo. Depois cresceu ali, virou uma estilista. Coordenadora, depois diretora de estilo. Então, assim, eu fui realmente... construindo o meu caminho lá dentro, vivendo as experiências. E hoje uma diretora executiva, que é mais que uma diretora de estilo. De alguma área. As próprias... Nossa, nós temos gente que
saiu de estilista, virou coordenadora, virou gerente, virou diretora de estilo e hoje já não é uma diretora de estilo, é uma diretora curadora, de curadoria, uma diretora criativa, que olha para marketing, que olha para isso. É o crescimento, né? Porque quanto maior você quer ficar, mais você tem que enxergar a companhia. Se você só se interessa por um departamento, você vai chegar, vai ter um teto para você, né? Como é que as pessoas crescem em grana, isso é dica também para jovens, né? ou jovens empresários, ou jovens empreendedores, porque o empreendedor é igualzinho ao empresário, só que ele empreende dentro do seu negócio, ele como empresário, e ele empreende dentro de um negócio que tem mais diretores, que tem outro dono, que tem mais dono, né? Então a gente muitas vezes motiva as pessoas a elas serem donas do negócio, né? Porque a empresa é ela. Você tem que entender que você é a sua empresa. Então, você trabalha como dono, mesmo que seja em outra empresa, né? E a função do empregado é muito triste, porque o empregado é aquele que 4 horas já quer ir embora, ele não se sente desafiado pelo crescimento da companhia. Primeiro, ele não se sente nem tão útil. Sim. E isso atrapalha, porque isso vai fazer ele ser pequeno, porque ele não vê ele atuando, e é por isso que, às vezes, boy chega a CEO. Por quê? Porque o boy, ele estava de boy, mas na verdade a cabeça dele não era de boy. Ele vai entendendo as necessidades, ele vai entendendo o que a empresa precisa. Tem um vídeo muito legal que tem a ver com isso, que tem no Instagram, enfim, que o pessoal está filmando e aí tem um cara varrendo o elevador da NASA. Ah, lindo. E aí alguém pergunta para ele, cara, o que você está fazendo? Aí ele, eu estou ajudando a lançar um foguete no espaço. Então, cara, olha a visão daquele cara, né, que era um faxineiro ali, que ele poderia ter respondido, eu estou limpando o elevador, mas ele tem um entendimento do propósito da empresa, né, que ele sabe que a NASA lança foguete, que ele faz parte desse ecossistema. Então, aquilo que ele faz é tão importante para o negócio como a pessoa da tecnologia, como cada um tem um papel para fazer a empresa ser uma engrenagem que funciona, que você tem que se autovalorizar ali, falar, cara, se orgulhar daquilo que você está fazendo, que há um propósito em maior da sua pessoa do que só varrer aquilo. Claro. Porque nesse vídeo o cara pergunta, o que você é aqui? Por quê? Porque o cara se surpreende olhando o cara, vendo ele varrer, mas foi antes pedido uma informação, como é que eu falo com fulano de tal? Ele diz, olha, o senhor entra aqui, vira à esquerda, depois você vai virar à direita, na terceira sala. Então o cara varria, mas o cara sabia onde estavam as coisas, onde achava o fulano, o que cada um fazia. Então, às vezes, a pessoa pode fazer um tipo de trabalho, mas entendendo que ele é tão importante. Eu, por exemplo, trabalhei bastante tempo com o Bernardinho, antes de trocar, eu brinco com ele até que eu troquei um Bernardinho de calça para uma Bernardinha de saia, que é a Cláudia, né? A Cláudia não é porque é minha mulher, mas a Cláudia é um gigante, a Cláudia é um workaholic, a Cláudia é determinada, tudo que ela faz para dar certo e dá, né? Então eu me associei realmente, mas eu me lembro da época do Bernardinho, que eu não era o Bernardinho, mas eu tinha um entendimento que eu era como fosse o Bernardinho, a diferença só era a hierarquia e quanto ele ganhava, que ele ganhava mais do que eu. Mas eu tinha uma ideia de que aquele resultado era nosso, ou melhor, eu estava tendo a oportunidade de estar num projeto vencedor ao lado de um vencedor. Tanto é que quando eu saí, o foguete continuou subindo. Com certeza. Mas é a honra de eu ter participado daquele foguete ali, porque foi Deus que me deu a oportunidade dele me convidar, é assim que eu penso, por isso que a Bíblia diz, em tudo que você fizer, faça como estiver fazendo para o Senhor, porque ali eu vivenciei isso, depois fui para outro projeto, também construí com a Cláudia, um projeto muito lindo, que é a Zizane, mas tudo que eu faço para a glória de Deus, eu faço como eu estivesse agradecendo pelo aquilo que eu tenho, na oportunidade que Deus me deu. Então, isso vocês também foram criadas entendendo que não é o que vocês fazem, é a oportunidade de poder construir através de estar com o seu pai e com a sua mãe, quando outros também têm oportunidade, a partir do momento que eu também, a Cláudia, tem uma oportunidade de ter banqueiros investidores no nosso negócio. Ah, Renato, mas você, então, o negócio é mais do banco que seu? Não, o negócio é meu. O banco me empresta para construir.
Não, mas o banco é que tem o dinheiro. Tudo bem, isso me ofende. Eu estou a fim de construir um sonho, então eu preciso de investidor. Se eu quero crescer, eu preciso de investidor. Agora, se eu achar que o banqueiro é mais importante que eu, só porque o banqueiro aqui coloca dinheiro, eu sou medíocre. Então, se você é um empregado e você acha que você não precisa se dedicar, que você tem que procurar uma zona de conforto e você sonha em ganhar mais na vida, essa conta não fecha. Para você ganhar mais na vida, você tem que traduzir o empenho, o comprometimento, a vontade, o prazer de ver crescer o que está passando pelas suas mãos. Isso faz muita diferença na companhia e é isso que nós, como família e como conceito, tentamos fazer isso top-down, de cima para baixo. É isso, cascatear os valores, né, e a cultura da empresa. Cascatear os valores e a cultura da empresa. Bom, mais uma pergunta que eu queria fazer com você. Qual foi o momento que você percebeu que ia ser duro trabalhar com o seu pai, principalmente com o seu pai? A sua mãe também é workaholic, mas eu acho que eu sou menos pai na empresa e a Cláudia é mais mãe na empresa. Né? Não que ela não exija de vocês e tal, mas eu sou, vamos dizer assim, até faço o tipo também, né? O durão. Então, qual foi o momento que você viu o seguinte, poxa, trabalhar com meu pai não vai ser fácil? Olha onde eu estou me colocando. Não, foi um episódio engraçado que você estava fora do Brasil, aí tinha um fuso, né, diferente, e a gente queria comprar um labrador marrom. Isso. Eu sabia que você ia falar isso. E aí, labrador marrom não é tão fácil assim. Então, o primeiro desafio era encontrar, porque você falou, quero um labrador marrom, então tá bom, temos que achar um labrador marrom. Aí foi pesquisar, e aí nesse momento eu já entendi a importância de pesquisar um canil campeão, um cara, né, com histórico e tal. Ia ter o momento da negociação também, que isso é algo que a gente fala muito lá dentro, a importância da negociação. Mas, enfim, procurei alguns lugares, dividi, a gente escolheu um canil. E aí, a partir do momento que a gente escolheu qual era o cachorro, né, que hoje é a Dora, cara, isso foi tudo online, porque você tava viajando, era tudo pelo WhatsApp, aí eu tinha que ficar te mandando a foto, não sei o quê, quem era o canil, o preço e tal. E, cara, você virou um alucinado, obcecado pelo cachorro e você transmitiu essa loucura a ponto de, tipo, você me mandar uma mensagem de madrugada, eu tava dormindo, e aí você me ligou e falou, mas você não vai responder? Eu falei, pai, você tá num lugar que o fuso é diferente. Então, assim, eu estava dormindo, mas nessa hora, eu acho que nessa hora mesmo eu fiz alguma coisa, então eu, tipo assim, percebi que você ia ser um cara que ia cobrar muito. E cobrar não pelo prazer de cobrar, mas pelo resultado. Por quê? Um cachorro bom, né, numa ninhada, ele não dura muito, né, tem muita procura e tal. Então, você me ensinou naquela época a urgência, que é um dos nossos valores hoje, e o timing das coisas. Isso, né? Que nos negócios, o timing é muito importante. Que é a hora de você fechar uma negociação, que é a hora de você blefar, que é a hora de você dar um passo, de você recuar. Então, tem muitos momentos na empresa, todo dia a gente decide muitas coisas, né? Então, e esses timings, principalmente para você fechar um negócio, eles são fundamentais, porque você pode fazer um muito bom negócio ou você pode perder um grande negócio. E ali, a pressão que você me deu pra gente fechar o cachorro, me ligando de madrugada, não sei o quê, e eu tava assim, gente, ele tá louco, ele tá maluco? Pra quê? Pra que isso, né? E você fica assim, ai, pô, que chato. Mas eu entendi que era importante pra gente concluir aquele negócio. Então, esse momento eu falei, cara, se com cachorro foi assim, imagina com meta, com... E em vários momentos hoje na empresa, né, você me dá as prioridades também, que eu acho que isso é algo que tem muito valor, porque a gente fica assim assoberbado de coisas muitas vezes, né? São muitos assuntos e a característica, né, de uma pessoa que está em um cargo de gestão, de liderança, é ela conseguir, e a Cláudia fala muito isso, é você sair da operação, nem que seja por um segundo, para você enxergar as coisas do alto, de forma macro, porque senão você fica perdido na operação e você acaba fazendo um monte de coisinha pequena que não gera o impacto de, às vezes, você fazer
uma coisa naquele dia. Que é o time. Porque o time é o seguinte, hoje você precisa fazer alguma coisa que é importante para hoje. Se você vai deixar para fazer para amanhã, pode amanhã não dá para fazer. Pode ter perdido a oportunidade. Tudo isso, já com 13 anos de companhia, eu me lembro que deve ter um mês, eu vi que fui muito duro ali uma hora com você, né, até no meu entendimento, e à noite eu te liguei. Você mandou um WhatsApp. Mandei o WhatsApp. Filha, desculpa o pai às vezes pela grosseria e tal, mas é a intensidade do mundo dos negócios e tal. E você me respondeu, não pai, você não foi grosso nada. Você só deu a prioridade e me mostrou a importância. Eu falei, poxa vida, ela está tão cascuda que quando eu faço alguma coisa, até quando eu acho que eu passo do ponto, ela não enxerga dessa forma. Então, você está hoje, vamos dizer assim, passada na casca do alho, está madura, não vê muitas vezes uma grosseria minha, quando até pode ter sido, porque eu enxerguei que era, mas você não enxergou, você falou, você só cobrou uma coisa que era prioridade, eu não estava dando, e você cobrou a urgência e natural, não vi nenhuma grosseria. Eu falei, gente... E isso é uma coisa que o esporte também nos ensina. Isso. Que muitas vezes os técnicos que dão esporro, que gritam e tal, eles podem até errar na forma. Pô, não é legal você gritar às vezes, não, você pode passar do ponto. Mas o por trás daquilo, a intenção daquilo... É o mais importante. Né? Tirar o melhor da pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, e outra coisa que também, né, você vai aprendendo, é de não levar as coisas para o pessoal. Isso, né? aí. Numa empresa, pô, você tem ali, e isso não é nem na nossa relação, é entre diretores, entre pessoas, entre líderes. Quando você começa a levar tudo para o pessoal... Você vai criando uma agenda oculta. Você cria uma agenda oculta, aí o mimimi. Você começa a não entender o porquê daquilo que a pessoa... Porque assim, independente se a pessoa foi grossa ou não, é claro que a gente não está aqui fazendo apologia para ninguém ser desrespeitoso, perfeito, pelo contrário. Perfeito. Mas, cara, o esporte, eu falo que ele ensina porque você não tem tempo para... Porra, pensa num cara que está... Um jogador de futebol que está ali correndo 90 minutos, qualquer momento é fundamental, aí o cara dá um tranco, ele não tem tempo, porque ele quer fazer o gol, o tempo corre contra ele. Então, o esporte, você não tem tempo para essas picuinhas, sabe? E de levar para o pessoal, às vezes, no esporte, você tem que ser pragmático ali, você tem que ser objetivo. Fala um palavrão pro cara. Você xinga, mas cara, pelo amor acabou de Deus. O jogo. O esporte te dá o seguinte, eu, por exemplo, trabalhei com o Bernardinho, às vezes eu levava umas broncas. Mas era uma bronca que a palavra de Deus diz assim, repreende o sábio e ele vai te agradecer. Repreende o tolo e ele vai te trazer a afronta. Quando o Bernardinho me repreendia, eu entendi o seguinte, cara, eu não estava fazendo o que tinha que fazer. Ele é um cara campeão, então me interessa ouvir ele. Era uma sabedoria ouvir ele. Outros caras podem dizer, o que é isso? Falando comigo assim, não sei o quê. Não, mas o cara, ele mesmo fala, o cara que... quando você repreende alguém é porque você acredita muito na pessoa. Claro, quando você cobra alguém é porque você acredita que ela pode entregar. Eu já tive broncas assim dele e eu ficar envergonhado, mas eu não levava pro pessoal. E nem ele leva pro pessoal. Logo depois você que acaba, brincando. Tá brincando comigo. Eu dizia, gente, não era pessoal, era o profissional que não estava funcionando. Não, então, quando certeza. você é um cara maduro, né, de uma empresa, você entende que às vezes o cara de cima pode falar grosso com você. Mas por quê? Porque ele tá buscando alguma coisa. Um resultado que você tá buscando também. Que você tá então, buscando, mas ele tá te tirando da zona de conforto, ele tá chateado com você. Então ele está demonstrando com o resultado. Ele pode estar errando na forma, mas não no conceito. O conceito é tirar o melhor de você, o conceito é atingir as metas que são necessárias. Então muita gente tem mimimi. Mas quem vem do esporte, o esporte que você falou no início, que você vai botar seus filhos no esporte, porque o esporte, ele cria, vamos dizer assim, casca nas pessoas. Desde jovem, você tem uma hierarquia, você tem um técnico, você tem meta, você tem que ganhar. Você tem que lidar com outras pessoas, tem que jogar em equipe. Tem que jogar em equipe, tem que conseguir se destacar. Tem outro na reserva que pode tomar seu lugar, que é como no mundo corporativo, se você não entrega, pode ser demitido. Então, o esporte é muito legal, por isso que eu sou fã do esporte. E tem um ponto também em relação a esse mundo corporativo,
que eu acho que isso também, enfim, eu fui aprendendo ao longo dos anos, que essa coisa de não levar para o pessoal é você também entender que as pessoas, elas são diferentes. Então, Boa. Tem gente que tem um jeito mais expansivo, ou... E você ser aquela... Se você entender que aquele é o jeito da pessoa, você vai lidar melhor com ela. Então, assim, eu sei com quem eu posso falar mais duro, ou com quem eu preciso ser mais... Então, esse jogo de cintura, de você também conhecer bem as pessoas, o time, saber dos jeitos, isso... Sabe, as coisas não são pessoais. Você tem que lidar, você tem que jogar com os jogadores que você tem, sabendo de como eles são, para você poder tirar o melhor dele. Então, tem gente que, às vezes, um esporro é pior. A pessoa recua. Tem gente que precisa dessa puxada. Então, eu acho que isso também é algo que no dia a dia você vai aprendendo, mas eu acho que o principal é não levar nada pro pessoal. É deixar o negócio estritamente objetivo pro negócio. Esquece a forma. Depois, você pode até resolver com a pessoa, sabe? Pô, cara, fulano falou aquilo, pô, não gostei e tal, não foi legal. Troca essa ideia. Mas não deixa isso atrapalhar o objetivo principal, que é resolver um problema, Então, tem tanta coisa que a gente aprende, né? Muita coisa bacana. Eu também fui aprendendo no caminho, né? Porque eu fiz faculdade, depois disso eu trabalhei com vôlei e depois entrei no mundo empresarial aí, que já vai fazer agora 23 anos, né? E lidando com pessoas, né? Nós hoje temos, acho que 1.500 colaboradores, então falar com todos por Zoom, viajar pelo Brasil, falar com as equipes, falar com o pessoal da retaguarda, com o pessoal das lojas. Aqui no Rio a gente tem 50 lojas, né? Então a gente também está presente na loja, presente com as pessoas. Esse é o meu papel, da Cláudia, e o seu também, apesar de hoje você estar muito ainda ligada no operacional, porque é a construção da empresa, né? Mas eu já posso sair um pouco, né? Sua mãe também. Nós também já temos diretores, ou que nós trouxemos de fora, ou formados em casa, que também já tem a dimensão do dono, já pensa como um dono, já é dono, já pensa no resultado, já pensa no bônus no final do ano. É igual são sócios. Né? Muitas vezes não são sócios no papel. É o que eu digo para todo mundo. Sócio no resultado, né? E no projeto. Transformou aquilo com o seu negócio de vida. E você falou o negócio de estar no operacional, né? Eu já vi, né, muitas pessoas que trabalharam com a gente, enfim, que não estão mais. Tem muita gente que vira diretor e acha que ele tem que sair da operação. Mas uma coisa é você não estar fazendo o trabalho operacional, mas você precisa conhecer da operação. Então, assim, hoje, estando na operação, eu sei que vai ser fundamental para daqui a pouco eu estar menos, mas eu vou ter conhecido a operação. Isso. E o nosso negócio, qualquer negócio, né? Mas o varejo é detalhe. Isso. Então, se você não conhece do negócio, né, se você não conhece ali os detalhes, você não vai ser um líder também que você vai poder exigir da equipe. Não é que você tenha que ser bom em tudo, pelo contrário, você tem que contratar gente melhor que você. Isso. Mas conhecer o detalhe e em algum momento, se você precisar descer para fazer alguma coisa também, você saber resolver. Então, acho que você passar pelo operacional, que é o que eu né, vivo ao longo dos anos, eu sei que é muito importante para o meu amadurecimento dentro da empresa. E aí, eu acho que a gente falou aqui de pontos positivos, né, de coisas... E aí o pessoal fala, pô, não é possível, é tudo de bom, é maravilha, não sei o quê. Meu Deus. Não, e eu acho que é legal a gente contar também, e aí até para encerrar, que existem conflitos, né, existem divergências. Só que uma coisa que a gente, acho que lida muito bem, é que a gente resolve elas fora da empresa. Em casa, entre nós, para que na empresa a gente passe uma unanimidade, assim, uma coisa que as pessoas não ficam confusas de qual é a direção. Porque se nós, né, você, mamãe e nós, divergimos na frente das pessoas e brigamos na frente das pessoas e um fala, vai para cá... Imagina, as pessoas vão falar assim, gente, o que eu faço? Será que essa empresa aqui tá realmente
fortalecido os laços, isso desestabiliza, principalmente em empresas familiares. A gente vê inúmeros casos de empresas que se desestabilizaram por causa de uma questão de relação pessoal e tal da família. Então, acho que uma coisa que a gente faz bem não é que não existam conflitos, não é que não existam divergências, não é que a gente não é que não existam desertos. Mas a gente, nesses momentos de dificuldade, né, nesses momentos de divergência, nesses momentos que, né, a gente não chega num consenso muitas vezes ali, a gente resolve eles internamente, para que dentro da empresa a gente esteja unido, para que a gente esteja sendo claro nos objetivos, no conceito, no caminho, que eu acho que isso também passa para o time uma clareza para onde a gente está indo. Então, sim, existem desafios, né? Não é fácil. A nossa relação é uma relação maravilhosa, mas em momentos a gente também briga, a gente também discute, a gente também, cara, porra, você fez isso, você fez aquilo, né? Existem esses momentos difíceis, mas a gente resolve eles em casa, a gente resolve eles entre nós e a gente não deixa isso transparecer dentro da companhia, né? Porque a companhia ela precisa muito da nossa unidade. Então, acho que esse também é uma dica que eu acho que eu daria para empresas familiares para não deixarem as diferenças, né? As brigas, que as pessoas, né, sabem que existe. Nós somos humanos, é uma relação interpessoal. Mas isso dentro da empresa, muitas vezes é ruim. Então, você precisa, né, chegar num consenso. Outra coisa que eu acho muito legal, que eu aprendi, né, isso com você e mamãe, que a partir do momento que se toma uma decisão, ela passa a ser a decisão dos dois. Por mais que, antes dessa decisão ser tomada, tivessem opiniões diferentes. Porque quando você decide ir por um caminho, é muito ruim lá na frente, se por acaso não der certo, você ficar, não falei? Não disse? Isso gera desconforto para as próximas decisões. Exatamente. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, que você e mamãe eram assim, e hoje nós, como núcleo familiar, tomamos uma decisão, ninguém vai depois apontar o dedo pro outro, fulano, foi a Se ideia. não deu certo, troca a direção. Troca a direção. Não cabe julgamentos, cabe ações, atitudes em cima de uma direção e a partir daí, deu certo, vamos, não deu, gira. Não tem isso. apontamento de culpados, né? E também a gente está aqui num papo de pai com filha, hierarquicamente de diretor para uma outra diretora, mas o diretor sênior para uma diretora nova. Mas a gente também tem, assim, vontade de deixar também sempre um entendimento para as pessoas que não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária, sabe? A empresa, muitas, não são a nossa não, elas enfrentam desertos, elas têm que mudar de direção, muitas coisas, elas têm que se inovar para não ficar antiquada, tem que renovar o time também, porque às vezes você tem um time e não necessariamente com esse time você vai conseguir avançar. Então, agora muitos conseguem avançar. Aqueles que estão em casa. Então, a gente tem gente hoje que tem 22 anos de empresa, tem 10 anos de empresa, 15 anos de empresa. O que for achar? Agora, tem gente que trabalhou 8 anos e depois teve que sair. E você, como líder, você não tem que ficar preocupado, né? Porque sempre eu vou liberar uma pessoa que tem muito tempo da companhia. No mínimo, eu digo para ela, olha, você deixou um legado aqui e agora você tem que ir para outro lugar, mas você vai se colocar rapidamente, porque você tem 8 anos na Zinzane, então o mercado vai te absorver. De repente você pode até voltar, mas hoje você não está conseguindo entregar. Então você tem que se aprimorar em outro lugar, talvez ter um time menor, e daqui a pouco, quantas pessoas voltaram para a Zinzane? Pessoas que a gente teve que liberar em um determinado momento, foram para outras companhias, aprenderam mais lá e voltaram para a Zinzane depois. Então, isso é que eu quero deixar também de mensagem para as pessoas que estão vendo, né? A resiliência, a vontade de continuar, o resistir. Muitas vezes, como nós já resistimos, já tivemos propostas para nos tornar milionários e não quisemos vender a companhia, né? Porque a gente tem um propósito. Mas, Renato, você trabalha por dinheiro? Não. Se eu trabalhasse por dinheiro, eu já tinha vendido e já estava
sabático, né? Mas eu me sinto jovem, né? Vejo minhas filhas dentro do negócio, tanta gente crescendo dentro da companhia, melhorando de vida, né? Eu poder acompanhar isso de perto, e é isso que faz a gente não ter saído do negócio ou vendido o negócio, e só com o preço que a gente ganharia, não precisaria nunca mais trabalhar, botava aplicado e não precisava fazer mais nada. Mas eu acho que também não fazer mais nada deve ser por um tempo. Depois deve ser muito ruim, porque não tem nada para fazer. Né? Então, esse é o movimento que a gente traz na companhia. Muita humildade, né? A gente acredita muito na palavra de Deus, e eu falo que a palavra de Deus foi fator predominante para a gente avançar, porque a Bíblia me ensinou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes, as pessoas querem agradar a Deus, mas não querem se lançar. Querem que Deus ajude elas, mas não querem dar um passo de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não adianta você acender uma vela e não dar passo nenhum. Ah, mas então eu tenho que correr risco. Lógico. Pedro, quando foi chamado por Jesus Cristo para andar sobre as águas, era um risco tremendo. Porque como é que se anda sobre as águas? Ninguém anda. Mas ele foi acreditando que Deus que chamou ele tinha um propósito. E ele começou a pisar na água e ele foi andando sobre as águas. Até num determinado momento, ele olhou para o chão e para o vento. O chão era água e o vento, e aí ele afundou. Jesus foi lá, botou a mão nele, levantou e disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Então a fé está totalmente embrenhada dentro do universo do empreendedorismo, dentro do universo de aposta, né? A vida é uma aposta. Eu me lembro que tem uma outra passagem na Bíblia que são os talentos, né? Um foi dado 10 talentos, um 5 e outro 1. E aí o Senhor, né? Isso é uma parábola, saiu e quando voltou, chegou para o cara que tinha 10 talentos, o cara disse: olha, está aqui, ó. Eu empreendi, eu fui lá, corri risco, me dediquei, dei o máximo e trouxe mais 10 talentos. Então, toma os 10 e eu estou te dando mais 10. Aí você, de 5 talentos, eu fiz a mesma coisa, eu trouxe 5 e agora estou trazendo mais 5, porque eu não trabalhei por horário, eu trabalhei por conquista, eu trabalhei por dedicação. E você que trouxe um talento, que eu te dei um talento, ele disse: olha, eu tinha tanto medo do Senhor que eu peguei esse talento, enfiei na terra, nem trabalhei, para quando o Senhor chegasse, eu entregar esse talento de volta. O que Deus diz? Ele diz: servo infiel, sobre o pouco eu te coloquei, sobre o pouco você continuará. E aquele que teve 10 talentos, ele disse: sobre muito eu te colocarei, e sobre o muito você vai colocar, toma mais 20 talentos. E aquele que ganhou 5, trouxe mais 5, ele disse: trouxe mais 20 talentos. E aquele que teve medo, que não quis ir à luta, que não quis empreender em cima do que o que ele tinha ganho. E assim foi nosso movimento. A gente foi ao banqueiro e pediu dinheiro. E o banqueiro disse: você vai me pagar com juros. Eu falei: deixa comigo, nós vamos trabalhar muito e nós vamos te entregar. São 23 anos aí com os investimentos para fazer crescimento da Zinzane, e a gente sempre rentabilizando o banqueiro, sempre tendo orgulho de passar no cartão, porque a gente quer que ele receba. Eu não quero pegar no dinheiro e, que nem era na época da feira, o que a gente fazia? A gente era feirante, não vendia no dinheiro, nem no cheque que dava 1,5 de taxa no banco. A gente vendia no cartão e a gente perdia 3%, mas a gente fazia o banqueiro viabilizar o nosso crescimento a partir do momento que ele via que a gente estava cada dia depositando mais dinheiro na conta dele. E aí ele foi nos aportando capital e a gente crescendo até hoje, está em 85 cidades, 25 estados e com sonho para muito mais. Muito bom. Posso falar, pai, que essa foi a maior herança que você deixou para mim, né, e para minhas irmãs, para a família, que é a palavra de Deus, que guia o nosso caminho, que é a nossa base, que é a nossa força, nosso refúgio para a gente enfrentar todas as situações. Então, te agradeço primeiro por essa herança, né? Isso. E por ter me convidado para trabalhar com você. E eu te amo muito. Muito obrigado pelo convite do podcast também de ser entrevistada. E vamos junto para muito, que a gente ainda tem que trabalhar hoje. Isso. Valeu, beijo. Te amo, beijo. Amo. Obrigada, Uma gente. honra pra mim. Valeu.